Uma boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. Eu, graças a Deus, estou bem. E passando aqui para mostrar para vocês os itens de hoje. O pessoal me pediu muito. Dani, quando você começou, o que você usou? A gente vai adquirindo os utensílios, né? Pouco a pouco, mas tem alguns itens que é essencial. A gente vai começar aí na confeitaria fazendo bolos, né? Porque a gente vai fazer doce, a gente precisa de mais algumas coisinhas, né? Mas para quem vai fazer bolos aí, trouxe as dicas e os utensílios que eu uso hoje, tá? Vou mostrar para vocês o que eu uso. Tem gente que gosta de usar outro tipo de espátula. Então, vamos seguir aqui com o nosso vídeo. Espero muito que ajude vocês de alguma forma, tá? Mostrar as formas que eu tô fazendo bolos para vender agora, que eu já usei bastante, que são as maiores. Hoje a gente tá com um bolinho um pouquinho menor, né? Então, bora lá para os nossos utensílios. Que eu acho, assim, essencial e não tem como, tá, pessoal? Porque, assim, no começo você pode até fazer. Se você for fazer os caseirinhos, você consegue até trabalhar com fazer à mão, tudo, ou um liquidificador também, que é muito importante, outro item, né, que não deve de faltar, né, mas a batedeira, essa minha aqui já é a planetária, né, então assim, uma batedeira muito potente, uma batedeira maravilhosa para bater as massas, para fazer o merengue, para bater o seu chantilly, maravilhosa. Mas se você não tiver essa, não tem problema algum. Eu devia ter trazido a minha, é que eu tô aqui na casa da minha mãe. Mas eu tenho guardado a minha que eu comecei. Sim, é de 2 batedores. Sim, quando eu comecei a fazer bolos, eu batia com aquela. Então eu batia a massa, eu batia o chantilly com aquela lá. E depois eu ganhei a minha, que eu ganhei da minha tia. Então ela me presenteou com uma batedeira planetária que eu tenho até hoje também. Então já faz 10 anos que eu tenho ela. Ela me acompanha aí no meu dia a dia. Então assim, a planetária, quando der você adquire. Mais uma batedeira, essas convencional com 2 arinhos seria bom, porque ela deixa a massa bem levezinha, tá? Então, um dos itens aí que a gente pode começar. Importante, são as assadeiras, né? Que você pode adquirir elas nas formas retangulares e nas formas redondas, tá? Então, independente aí, às vezes você precisa ver o que você vai estar com ideia de fazer, né? Bolos grandes, bolos pequenos. Tem gente que gosta de trabalhar com bolinhos pequenos. Esse aqui mesmo eu faço bastante pro canal aí pra vocês e faço bastante pro mêsversário. Essa aqui é 15 por 10 de altura. É uma assadeira que eu falo de 3 ovos, que eu vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo a receita completinha. Outro também que vocês me vêm fazendo bastante aí também é essa assadeira aqui, ó. Vou colocar pertinho para vocês verem a diferença de tamanho. Essa daqui é de 20 por 7. Essa também é uma assadeira de 3 ovos, tá? Que eu faço aí. Então, às vezes, eu faço 6, eu faço uma dessa e uma dessa, tá? Então, mostro para vocês também. Aqui. Essa daqui é uma assadeira de 20 por 10. Então, é uma assadeira também que eu faço para os mêsversários. Às vezes, o pessoal gosta de um pouquinho mais de bolo, né? Então, essa também a receitinha eu vou deixar para vocês aí. Essa aqui é uma assadeira de 30 por 7 de altura. É uma assadeira de 6 ovos, tá? Então, essa aqui também faço bastante. Tá faltando ali, que eu esqueci de trazer aqui para vocês. Essas aqui, elas são altas. As que eu uso, elas são um pouquinho mais baixas. Mas também, quem gosta de um bolo um pouquinho mais alto, é muito interessante. Aqui tá faltando a que eu estou fazendo muito, que é de 18 por 11. É uma receita de 6 ovos, rende 3 unidades, tá? Então, e se for a de 35 por 25, é uma assadeira que eu uso para 6 ovos também. Então, aí vai depender do que você vai gostar de trabalhar. Então, é interessante sim você dar uma pesquisada antes de você comprar as suas assadeiras aí. Mas se você quiser adquirir um kit, vai ser 10, tá? Então, algumas altas, algumas um tamanho um pouco mais baixo, tá? Na minha cidade varia um pouco o tamanho, tá? Então, às vezes eu faço essa assadeira que é um pouco mais baixa e às vezes eu faço a assadeira um pouquinho maior. Então, eu vejo em muitos lugares que o pessoal só faz bolo alto. Então, tem que prestar um pouquinho, dar um toque nisso para você ver o que será interessante para você. Eu gosto muito de usar papel manteiga no fundo da assadeira. Então, somente no fundo da assadeira eu recorto e uso papel manteiga. E alguns bolos há necessidade também do desmoldante, que ajuda e facilita esses bolos aí e nos bolos caseiros, naquelas formas todas trabalhadas, tá? Então, papel manteiga, desmoldante ou simplesmente margarina com farinha de trigo. Fica a opção de vocês, tá? Então, mas não vamos falar assim, não entra, nem sei se pode falar em utensílio, mas
é de utilidade esse aqui também. E aqui vamos falar também de outro item importante também para quem vai trabalhar com chantilly. Quem for trabalhar com pastas é outro. Eu, como trabalho com chantilly, mostro para vocês. Manga de confeitar, e aqui eu trouxe alguns bicos, mas é claro que eu vou deixar para vocês aí na descrição. Tem um vídeo completinho dos bicos do que assim necessário para começar na confeitaria, que é o bico 1M, que eu gosto bastante, o 22, um bico pétala. Então eu vou deixar um vídeo completinho para vocês aí do passo a passo, batendo chantilly e fazendo coloração, fazendo demonstração para vocês, tá? Então aqui só para demonstrar para vocês que a gente precisa adquirir alguns bicos, não precisa sair correndo comprando todos não, tudo devagarzinho, tá? Eu também, quando eu comecei, comprei uma coisa, comprei outra, e depois a gente vai adquirindo mais com o passar do tempo e a necessidade também. Eu indico a vocês, é uma balancinha, essa aqui é uma balança simples, tá? Ela pesa aí acho que até 5 quilos, eu acho que essa, não tá falando, não, 10 quilos, essa aqui pesa até 10 quilos. Para pesar um bolo, eu uso bastante quando eu vou fazer as receitas, que às vezes eu preciso fracionar a receita. Então eu preciso de 200 gramas, 100 gramas, então a gente precisa de uma balancinha. E quem vai trabalhar com bolo, com peso, assim, essa ou a digital, normalmente a gente começa sempre com essas mais simples, né? Então na hora do peso do bolo também, sempre eu uso essa daqui. Então uma balança digital, essa aqui é simples, não, elas não custam tão caro, acho que eu paguei R$40 na minha. E é só trocar a pilha quando ela acabar. Outro item também que eu acho que é essencial também, os medidores. Tanto medidor, um medidor simples assim, ó, para medir ml, tá? Então às vezes a gente vai falar 100 ml, 200 ml. Então tem alguns outros copos de medidas também que são super bacanas e essenciais. E aqui também os medidores, tá, pessoal? Para quem tá começando também, ó, uma xícara, meia xícara, 1/3 de xícara e 1/4 de xícara. Também é muito interessante também. E as medidinhas também de colheres, tá? Os medidores de colheres, que é muito interessante também. Então, assim, são medidores que fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, vocês podem ver que eu não trabalho muito com gramas, não. Eu trabalho com xícaras. Então, eu falo lá, xícara de tanto de farinha, tanto açúcar. Então, assim, cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, né? Então, mas a medida a gente precisa, assim, ter também para não ficar uma coisa, assim, muito aleatória. Então, se você pegar um determinado copo, vamos falar, você vai fazer seu copo medida, o copo de requeijão. Então, a partir dele, você faz sempre medida. Então, aquele copo, não um copo de um tamanho e do outro, senão a sua receita também não vai dar certo. Então, tem que ter sempre a medida, fazer um tipo de um padrão também de medidas. Mostrando a vocês também as espátulas aí, para alisar, para passar bolo, para passar no bolo, né? Vocês me veem usando muito essa daqui. Eu adoro essa daqui. Essa daqui ainda estou pegando o jeito. Pessoal, é maravilhosa essas espátulas aqui, elas são inclinadinhas para fazer a parte de cima, mas eu ainda não levei jeito. Então, para vocês verem aí que tudo a gente vai se adaptando. Ah, você vai falar, Dani, já faz 9, 10 anos que você faz bolo e não se adaptou? Não. Gente, a gente vai criando o jeito da gente de trabalhar. Elas são muito maravilhosas, então às vezes você adquire e você vai se adaptar muito bem. Eu ainda trabalho com essa daqui, então é a dica para vocês aí, para vocês não se desesperarem aí, porque a gente se adapta àquilo que a gente tem. Se você não tem essa daqui, bora lá trabalhar também. E agora falo de dois itens também que é essencial, que eu coloquei para demonstrar para vocês, que eu uso também uma peneirinha pequenininha e uma peneira grande. Para quê? Gente, a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó é essencial a gente passar pela peneira. Por quê? Porque às vezes tem algum gruminho, algum pelotinho e precisa sim passar para a peneira, porque senão depois vai ficar aquela bagunça na nossa massa e vai deixar a nossa massa leve você peneirando. E o açúcar tirando aquele excesso do açúcar grossinho, tá? E mesma coisa do chocolate em pó. Então é necessário sim uma peneira. Essa aqui eu trouxe para demonstrar que às vezes precisa de um pouquinho, ó. Eu uso essas menorzinhas para polvilhar um açúcar gelado, que seja, para polvilhar alguma coisa para enfeitar o bolo, que uma grandona não precisa. Mas de dois tamanhos, uma grande para você peneirar a sua farinha, o seu açúcar, o chocolate em pó, e uma pequenininha também, tá? É bacana. O fouet, eu trouxe esse aqui, mas esse aqui é o que vocês me veem usando nos vídeos para mim não fazer muito barulho, tá? Mas esse aqui, ó, ele é molinho, tá? Então, se vocês puderem adquirir aqueles de metal, tá? Tem uns, as empresas fazem um cabo branco e aqui em cima um metal grosso. Aquele é maravilhoso e dura a vida inteira, porque eu tenho um que faz anos que eu tenho, tá? Então, aquele lá é muito bom. Então, um fouet é outro item
essencial aí que não pode faltar aí, porque ele dá leveza. Você vai mexendo sua farinha, você não perde a leveza com o fouet. Então o fouet é muito essencial aí na hora de adquirir os produtos. E aqui também indico vocês um pincelzinho de silicone pra gente, a hora que vocês forem untar com margarina as formas, ou passar um óleo, um pincel de silicone. Se vocês forem usar para passar um chocolate, passar numa tortinha, alguma coisinha, um pincel de silicone, ou mesmo fazer algum trabalho na confeitaria. Vocês veem que às vezes eu faço assim por cima, assim na lateral. Então é muito bacana também vocês aí adquirirem um pincel de silicone super baratinho e tem uma serventia gigante pra gente também. Essas espátulas aqui vocês me veem trabalhar bastante, tá? Vocês podem, eu faço bastante coisa no fogo, eu uso pra raspar as tigelas, né? Raspar o que eu preciso e para misturar o bolo. Então assim, espátula também é muito interessante. Ou vocês compram aquelas com cabinho de madeira e aqui, ou essas aqui que são rígidas, tá? Então assim, aí vocês escolhem a que vocês vão comprar as espátulas. As de plástico não é interessante, até tem uma ali que às vezes a gente pode até misturar, mas a de plástico você não pode levar ao fogo, tá? Então somente as espátulas de silicone. Eu gosto de faca, eu gosto de faca assim, uma faca de serra, pra mim cortar os discos do bolo, tá? Então assim, tem gente que gosta de cortar com fio. Então, eu já gosto dessa faca aqui, gosto dessas facas de serra para mim cortar, já criei uma habilidade, então assim, e gosto, mas você também, mesmo quando eu não tinha habilidade, eu cortava com faca. Mostrando um item, pessoal, que também eu considero essencial. Eu já fiz muito bolo, quem acompanhou o canal aí viu que eu fazia sem bailarina, eu falava, ai, não precisa. Gente, a partir do momento que você adquire uma bailarina, a sua parte de confeitar, a agilidade que você se transforma é impressionante, tá? Então, uma bailarina, essa daqui, ó o giro dela que é delicioso, você toca nela e ela já faz aquele giro. Então, assim, quem puder adquirir uma de rolamento assim, maravilha, tá? Aquelas de alumínio, às vezes vocês vão perceber que elas não giram. Eu já cheguei a trabalhar, eu não sei o vídeo que foi, mas a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim, é um investimento, tá? Não tá um preço, eu não sei, às vezes tem umas que tá um preço mais barato, um preço um pouco mais caro. Então, são vários valores que vocês encontram aí no mercado. Então, se você conseguir adquirir uma de rolamento assim, maravilha, porque você vai se apaixonar e o seu trabalho vai ficar top, maravilhoso. Outro item também que eu mostro para vocês, os pratos que eu utilizo, né? Então, eu utilizo bastante desse daqui, esse outro, esses daqui são da Descarte, tá? Mostrando para vocês, quem me acompanha aí há algum tempo e pergunta, né? Outra coisa que a bailarina ajuda bastante, que eu vou mostrar aqui, ó, na hora de cortar o bolo. Você que tem dificuldade, eu faço assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu seguro aqui e aqui, ó. Então, ó como que a bailarina ajuda você também a fatiar, a tirar os discos necessários que você aí precisa, deixa eu colocar ali, que você precisa também aí pro seu trabalho. Então, aqui senão eu vou acabar batendo e derrubando tudo. Esses daqui são os itens que eu separei para vocês, tá? Com todo carinho, espero que de alguma forma ajude vocês aí a observarem, a falar, não, isso não vou isso para mim, eu acho que não vai valer a pena, mas isso sim vai valer a pena, tá? Então são itens que ao longo do tempo a gente adquire a mais, tá? Porque espátula uma só a gente não vai acabar tendo, a gente vai acabar tendo mais. Fouet a gente acaba tendo um e eu tenho mais que um também. Então isso é tudo com o tempo, mas um fouet, uma espátula, a bailarina, a batedeira, as assadeiras, tá? Então se programe para ver os bolinhos que você vai fazer, como eu disse, aqui na minha cidade agora eu estou fazendo altinho, mas antes era tudo bolinho baixo, tá? Então tudo isso a gente vai com o passar do tempo se ajeitando. Então se programem também aí, observem bastante aí como que tá sendo o movimento aí para vocês adquirirem os produtos. Carinho, tá? E se você gostou desse vídeo e quer mais vídeo assim, deixa aí nos comentários que farei com todo carinho para vocês. Então eu só tenho a agradecer a vocês pela companhia, agradecer a Deus pela presença de vocês aí. Muito obrigada mesmo. E faço um convite a você que está passando aí por curiosidade, parou aqui nesse vídeo. Tem muito vídeo, já são mais de 2.000 vídeos aí aguardando. Se inscreve aí no canal,
E meu muito obrigada a todos os inscritos e obrigada a você que está se inscrevendo nesse momento. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal!